Um ano novinho em folha, mas um ano que vem com contas velhas, organização financeira necessária, né? E algumas preocupações. Então, você que teve gastos excessivos no final do ano, já está com contas aí para chegar, então vamos conversar sobre planejamento financeiro. E nesse momento, nosso convidado é o Lincoln Firuzmandi e ele dá dicas preciosas para a gente. Como vai, Lincoln? Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso Vida Melhor de 1º de janeiro de 2021. Feliz Ano Novo! Muito obrigado, Cláudia, para você, para todos da produção do Vida Melhor, para quem está nos assistindo de casa também. Dizer que é uma alegria poder estar aqui com vocês hoje, dividindo nesse primeiro dia do ano um assunto tão importante que é falar sobre educação financeira, não é mesmo? Afinal de contas, como você falou, para a gente poder realizar os nossos sonhos, desde uma viagem até a aquisição de um bem, a gente precisa se planejar para poder fazer isso de forma bastante organizada. Perfeito. E eu sei que tem gente que se desorganizou e tem gente que, por mais que a gente fale aqui sobre as contas prioritárias, acaba fazendo umas besteiras, deixando e acumulando umas dívidas de cheque especial, cartão de crédito. Como é que a gente organiza a vida e por onde é que a gente começa? Muito bem, excelente pergunta, Cláudia. Eu separei 3 pontos que, para quem está nos assistindo agora, vão ser fundamentais para você se organizar financeiramente para o ano de 2021. O primeiro ponto é você conhecer bem quais são os seus objetivos financeiros. Então, Cláudia, muitas pessoas começam o ano e estão pensando já em fazer aquisições. Então, qual que é a aquisição que você gostaria de fazer? É investir numa casa? É reformar a sua casa? É iniciar os estudos? É pensar em alguma possibilidade de algum tipo de investimento que você esteja aí imaginando para suas contas para esse ano? Então, o primeiro ponto e o mais importante é conheça os seus objetivos financeiros. Coloca no papel. A gente sempre começa o ano com aquela velha máxima de que tudo aquilo que eu boto no papel, eu corro atrás para realizar. Então, esse é o primeiro ponto. Quais são os seus objetivos financeiros para 2021? Um segundo ponto muito importante, Cláudia, é a gente precisa aprender a ter educação financeira. A escola, basicamente, nos ensinou as operações básicas de matemática, não é? A adição, a subtração, a divisão e a multiplicação. E às vezes a gente pensa que é um bicho de 7 cabeças se organizar financeiramente para as coisas que a gente tem desejo, vontade de conseguir ao longo da nossa vida. E não é. Saiba que isso é fácil, porém, você precisa se organizar e, mais do que isso, você precisa criar uma cultura de educação financeira. Se, por exemplo, eu quero cuidar da saúde, se eu quero ganhar massa muscular, eu vou para a academia e treino. Se eu quero perder peso ou quero ganhar uma melhor qualidade de vida da minha alimentação, eu vou até a nutricionista e refaço ali todo o meu cardápio do dia a dia. Agora, se eu quero cuidar das finanças, eu preciso me reeducar. Então, tem várias plataformas hoje na internet, aplicativos gratuitos, que vocês conseguem fazer o download e, a partir disso, se organizarem para essa nova gestão desse ano novo que está começando aí pela frente. E a terceira e última dica, Cláudia, não menos importante, as pessoas normalmente, quando pensam em poupar, elas pensam em poupar valores. E a minha dica para você que está nos assistindo é, ao invés de você poupar valores, você poupar em porcentagem o seu salário. Então, ao invés de você dizer, eu vou guardar R$100 todo mês, trabalhe com a ideia da porcentagem. Eu vou começar guardando 5% do meu salário, 10% do meu salário, 15% do meu salário, porque assim você cria a cultura do planejamento e também da reserva financeira, que muitos brasileiros, no meio da pandemia, como nós vimos ao longo do ano de 2020, acabaram sendo desafiados porque não tinham essa reserva, porque não aprenderam a poupar. Exatamente. E a falta dessa reserva gerou dívida, né? E às vezes dívida complicada, né, Lincoln? Pois é. Você sabe que uma pesquisa recente mostrou que 78% dos brasileiros endividados ainda continuam utilizando o cartão de crédito. E nós todos sabemos que o cartão de crédito ele é importante para a gente poder usar, mas desde que seja de forma consciente, porque é aquele dinheiro que você naquele momento não dispõe, mas que você imagina que no prazo de 30 dias, quando vir a próxima fatura, esse dinheiro de alguma forma ou de outra vai acabar entrando na sua conta. Então, é muito importante você ter consciência dos seus gastos. A gente está começando um ano novo, cheio de coisas novas, então coloca na ponta do lápis. Isso é importante ou é urgente?
Porque a partir do momento que eu faço essa separação, eu começo a categorizar as coisas que de fato eu preciso comprar ou consumir. Senão, a gente sai consumindo adoidado e aí entra no cheque especial. Pois é, o cartão de crédito para muita gente vira um hábito, né? Vamos usar o cartão. Mas algumas pessoas precisam, inclusive, parar de usar o cartão de crédito. Existe alguma dica aí para a gente quebrar esse costume? Perfeito, Cláudia. Como você bem disse, é quase que um ciclo vicioso. A minha recomendação sempre é a seguinte: evite ter mais do que um cartão de crédito. E muitas pessoas, às vezes, gostam de ter muitos cartões de créditos, porque é uma forma dela consumir, dela ir gastando ao longo daquele ano, daquele período, e no final das contas ela só se atrapalha. Então, se você puder só ter um cartão de crédito, eu diria que é o recomendado. E tudo aquilo que você puder pagar à vista, onde você vai conseguir um desconto maior na negociação, é a melhor sugestão, porque as pessoas, às vezes, elas se esquecem que quando você tem o poder de compra naquele momento, e em especial quando você tem o dinheiro para fazer a quitação daquele débito na hora, você acaba organizando melhor as finanças e evita ficar postergando aquilo que você vai ter que pagar daqui 15, 20 ou 30 dias. Agora, também tem algumas ofertas muito tentadoras, Lincoln, que são aquelas que nos oferecem parcelas sem juros algum, né? Às vezes você compra um produto até que não é tão caro e que pode ser parcelado em 12 vezes sem juros, como as compras pela internet. É bem costumeiro a gente encontrar isso. É um erro, se for sem juros, a gente dividir em muitas prestações? O recomendado, Cláudia, é que a gente evite as prestações, porque é justamente o imprevisível. A gente viu, ao longo do ano que terminamos agora, de 2020, muitas pessoas que imaginaram que seria um ano como outro qualquer ano, né? Ou seja, com dificuldades, com problemas, mas também com oportunidades e com ganhos. E aí muitas pessoas acabaram se vendo numa saia justa porque a pandemia tirou o emprego de muitas pessoas. A minha recomendação de sempre é que se você pode comprar à vista, assim o faça. E se você decidir parcelar, mesmo que seja em sem juros, que você faça na quantidade mínimas de parcelas possíveis. Então, por exemplo, se você tem ali a oportunidade de dividir em 3 ou 12 vezes sem juros, divida em 3 vezes sem juros. Agora, Cláudia, tem uma dica importante aí. Muitas pessoas falam assim: eu vou pagar em 12 vezes sem juros, vou pegar esse dinheiro que eu já tenho, ou seja, eu tenho condições de pagar aquele débito à vista, mas como não me deram nenhum desconto, então também eu não faço questão de antecipar o pagamento, e eu vou colocar ele num fundo de aplicação, que pode ser desde um CDB até um Tesouro Direto. Bom, aí algumas pessoas que têm a educação financeira, um dos pontos que eu mencionei no comecinho da nossa conversa, fazem isso de forma muito bem feita. E no final de 12 meses, acabam ainda tendo algum retorno do ganho por conta do investimento que fizeram. Mas para fazer isso, precisa buscar informação para você não meter os pés pelas mãos. Aí é maravilhoso. No comecinho do ano a gente já encara aí IPTU, IPVA e também tem a possibilidade de parcelar. É bom parcelar ou não? É uma roubada? O que você pensa? Olha, como eu disse, a parcela ela vai ser saudável no momento em que eu tenho uma certa reserva financeira. Porque o que acontece, Cláudia? Quando eu decido, por exemplo, fazer um parcelamento, vou pegar o exemplo que você citou do IPTU. Normalmente, quando as pessoas recebem o carnê do IPTU, na maior parte dos municípios do estado do Brasil, já que nós falamos com o país inteiro, você tem a opção de fazer o pagamento à vista, e aí você tem um desconto que vai até 10%, ou você pode dividir ele em 10, 12 vezes sem nenhum tipo de acréscimo, mas você paga um valor sem aquele desconto. Se você eventualmente dispõe daquele recurso para fazer a quitação 100%, sem ter que depender dos outros meses, a minha sugestão é que você o faça. Agora, se você não tem condições, porque você não vai conseguir fazer a quitação e ganhar os 10% ou 5% de desconto, aí é melhor você ir pagando mês a mês, guardar aquele dinheiro para não correr o risco de ser pego de surpresa no final do mês, porque acabou gastando dinheiro com alguma outra coisa. Tá bom. Agora, Lincoln, pensando no povo que está bem endividado, né? A gente sabe que cartão de crédito é um perigo muito grande, a gente sabe que cheque especial também, mas daí, vale tirar, por exemplo, de um lugar para colocar no outro, ou seja, fazer um novo empréstimo para pagar outras dívidas ou não? Olha, Cláudia, melhor não, porque isso vira uma bola de neve e quando você se vê, você está com dívidas em diferentes bancos ou em diferentes instituições
de empréstimo consignado. Eu, durante muito tempo, trabalhei dentro de uma empresa em que boa parte dos colaboradores nos buscavam. Eu trabalhava numa área de recursos humanos para fazer empréstimo consignado. E eu posso dizer para você que o que eu via eram pessoas extremamente desorganizadas financeiramente que faziam empréstimo para pagar a dívida do empréstimo. E aí não tem jeito. Isso vira uma bola de neve. Quando termina o ano, os juros é alto e você acaba aí se encontrando em outras dívidas além daquela inicial que você já tinha. É porque eu fico pensando assim, como os juros de cartão de crédito é altíssimo e eu vejo que algumas pessoas ficam totalmente empipinadas porque vai virando aquela bola de neve, não tem nada que seja melhor, de repente tentar um empréstimo no banco com uma taxa menor para quitar o cartão de crédito, isso não seria mais saudável? Cláudia, financeiramente falando, a gente está pensando aqui em duas situações, a diferença entre prevenir o incêndio e apagar o fogo. Quando eu falo em prevenção de incêndio, eu estou falando que eu organizei ao longo do ano todas as minhas despesas e as minhas receitas para justamente não ter que passar por essa situação. Mas vamos imaginar, como você super bem colocou na sua fala, que é o caso de muitos brasileiros que acabam se vendo numa situação como essa, ou seja, eles estão endividados. Você fazer a retirada de um aporte financeiro de uma outra instituição para cobrir o problema da instituição em que você se encontra, dependendo da forma como você fizer, pode até parecer um bom negócio, mas a médio e longo prazo, a tentação para você recorrer a outros empréstimos é muito grande. Se a gente já sabe que quase 80% da população brasileira, mesmo endividada, ainda usa o cartão de crédito, para você fazer isso, você precisa estar muito consciente do risco e ter absoluta certeza que você não vai fazer mais de uma vez, porque daí pode ser que você consiga se equilibrar e não entrar numa outra dívida. Ah, entendi. Eu tenho uma vida financeira saudável, né? Sou contida nas minhas questões, organizada. Aí a gente fica achando que todo mundo é igual, mas agora você falando realmente, quer dizer, vai tirar um dinheiro daqui, pagou o cartão de crédito, de repente faz um outro, começa a fazer outra dívida e vai aumentando as dívidas. Então isso valeria para quem resolveu mudar realmente seu estilo de vida, né? Para quem está muito consciente. Para quem levou o tombo, aprendeu e não quer mais cair, não é isso? Pois é, então eu passei por uma situação que me deixou extremamente numa saia justa, como uma dívida, né? E aí agora eu busquei conhecimento, fui atrás de informação para poder entender como eu posso me organizar financeiramente e decidi fazer esse movimento. É como um jogo de xadrez. Você precisa movimentar a peça certa na hora certa, porque se você movimentar a peça certa na hora errada, pode ser que você acabe, como a gente diz, né, no dito popular, colocando pés entre as mãos e aí depois você vai ter problema, porque para você fazer a gestão de várias dívidas, por mais que sejam pequenas, elas vão acabar ocupando o seu tempo e a tentação de entrar num outro empréstimo vai acabar surgindo em algum momento. Tá joia. Lincoln, durante o ano de 2020, você foi um dos colaboradores que contribuiu muitíssimo aqui com a saúde financeira da turma, com ideias, dando mais esperança, né? Ajudando a quem está aí na procura de um emprego. Então, eu queria te dar agora esses 2 minutinhos finais para você deixar, assim, um bom conselho para 2021. Tá com você, fique à vontade, vamos usar esse tempo aí para tocar o coração das pessoas. Muito obrigado, Cláudia. Olha, a gente está começando um ano novo, cheio de coisas novas, e é o momento para a gente ressignificar. Ressignificar os nossos comportamentos, ressignificar as nossas atitudes, ressignificar a forma como nós nos enxergamos e enxergamos o mundo. Toda vez que a gente reclama das coisas, a gente não melhora em nada a situação. Nosso cérebro é um aparelho biocomputacional que responde aos estímulos que nós mandamos para ele. Então, se você quer ter um ano saudável do ponto de vista financeiro, familiar, nas relações pessoais, no trabalho, lembre-se que o primeiro passo é começar a revisitar o seu comportamento, a sua postura, a forma como você enxerga as coisas e o mundo, porque a gente está começando o primeiro ano de 2021 e no final dele, as escolhas e os resultados que vão ser decorrentes de tudo aquilo que você vai viver é unicamente, exclusivamente responsabilidade sua e de mais ninguém. Então, um feliz 2021 para você, para todos da produção e para quem nos assiste em casa. Muito obrigada, Lincoln. Foi muito bom começar o ano aprendendo mais com você. Obrigada. Um lindo 2021 para você e para toda a sua família, viu? Para
Você também. Olha, eu vou passar aqui o contato do Lincoln, porque como ele está sempre dando dicas, quando a gente vai seguindo alguém assim, a gente acaba aprendendo o tempo todo, as coisas vão entrando mais facilmente na nossa cabeça, né? E você também pode contar com ele lá no YouTube, tá? Então é Lincoln Firuzmandi, tracinho LAT, E comercial F, ou então só o L Firuzmandi no Instagram. E o telefone para você mandar um WhatsApp, quiser bater um papo, é o 12 99165 5499. Também dá cursos bem interessantes, aproveite para organizar aí sua vida financeira, né? Quem sabe organizar a vida financeira para fazer aquela viagem maravilhosa em família? Quem sabe você coloca como meta esse ano se divertir um pouco mais, curtir um pouco mais as pessoas que você ama, num lugar totalmente especial?